Na aula de hoje, parasitologia, eu vou tratar com vocês aí do Escherichia Bancroft. Talvez vocês já ouviram falar de uma doença chamada de elefantíase, né, que é comum a gente ver aquelas fotos, por exemplo, de pessoas com os membros, né, com as pernas principalmente bem grandes, né, inchadas assim. Essa Escherichia Bancroft seria o agente etiológico responsável por causar, né, essa doença aí que é chamada de filariose linfática, né, que é uma doença que vai atacar o sistema linfático, porque esse parasita, né, geralmente ele costuma ficar lá nos vasos do sistema linfático, e isso é o que vai ocasionar a patogenia, vai ocasionar esses problemas aí que levam a essa elefantíase, né, que leva a esses órgãos aí, né, esses membros, quer dizer, esses membros grandes. Né, isso vai acontecer em virtude ali, por exemplo, de acúmulos de líquidos e assim por diante. Né? Então, o Escherichia Bancroft seria o parasita, o agente etiológico responsável por causar essa doença, a filariose linfática e a elefantíase, que é a mais conhecida. Fazendo uma classificação desse parasita aí, né, um geral sobre ele, mais uma vez aí a gente está tratando, então, né, de um parasita do filo Nematoda, né, da mesma classe também dos anteriores, a família aqui, Onchocercidae, o gênero Wucheria e a espécie Wucheria bancroft. Eu vou tratar com vocês dessa espécie aí, que é uma espécie que tem, né, essa relação com o ser humano. É um parasita que está relacionado ali, que depende do ser humano como hospedeiro intermediário, como hospedeiro definitivo, quer dizer, hospedeiro definitivo, ser humano, tá? Para ele completar o seu ciclo de vida. Então vão ser um grande número de espécies parasitas dentro da ordem em que o Escherichia bancroft vai ser encontrado. E dentre as características mais comuns compartilhadas por essa ordem que tem, né, que agrupa esses parasitas aí, é que eles são vermes finos, né, vermes delicados, encontrados principalmente em vasos linfáticos, mas também em vasos sanguíneos, em tecido subcutâneo, né, na cavidade peritoneal ou no mesentério, nessa região mais abdominal aqui, e precisam de um hospedeiro invertebrado. Então aí a gente já tem uma ideia de, de uma questão relacionada com esse parasita, né? Ele seria, no caso, heteroxeno. Ele precisa de um hospedeiro invertebrado e de um hospedeiro vertebrado para completar a sua, o seu ciclo. E dentro dessa ordem, essa ordem espiruda, tem duas famílias que vão ter interesse médico. Né? Dois gêneros, no caso também. A gente pode reduzir aqui, ó. As famílias seriam a Onchocercidae e a Dracunculidae. O que a gente vai falar vai estar dentro da família Onchocercidae. E dois gêneros em específico ali. Ó. A gente vai falar do Escherichia bancroft, mas tem duas espécies que também vão causar sintomas, uma doença similar, né? Do gênero Brugia, a Brugia malai e a Brugia timori. Também são espécies próximas aí do Escherichia bancroft, eles fazem parte de outro gênero, mas que também tem interesse médico e que também vão ser esses parasitas da ordem Spiruda, que tem essas características similares aí, né, de ser fino, delicado e assim por diante. A filariose, que é o foco dessa aula de hoje, né, vai ser causada por esses nematóides aí de três espécies, né? Ou do Escherichia bancroft, ou do Brugia malaia, ou do Brugia timori. Aqui a imagem, ó, a gente vê uma das formas morfológicas desse parasita para cada um. Ó. Essa primeira aqui seria a forma morfológica chamada de microfilária do Escherichia bancroft. Aqui a microfilária do Brugia malaia e aqui a microfilária do Brugia timori. E essas partezinhas aqui, ó, a gente vê essas outras bolinhas que estão aparecendo, né, seriam células sanguíneas que foram, né, encontradas aí também quando foram fazer essa observação. Então, aí mostrando essas três espécies que causam essa filariose. É uma parasitose endêmica de regiões pobres, principalmente regiões com clima tropical e subtropical, né? Então na Ásia, na África, nas Américas é comum. E o principal causador é o Escherichia bancroft, sendo que no continente americano ele vai ser
principalmente, né, o exclusivamente responsável, né, só ele que vai ser responsável por causar a filariose aqui no continente americano. As outras espécies são encontradas mais nos outros continentes. Com relação à morfologia, né, vai ter diferentes formas morfológicas no hospedeiro vertebrado e no hospedeiro invertebrado. Ele tem um vetor, ele tem um mosquito, que vai ser esse hospedeiro invertebrado. Né? Os vermes adultos, né, o macho e a fêmea, eles vão ter uma certa diferença morfológica. Né? No caso aí, a fêmea vai ser maior, geralmente, do que o macho. Né? O macho vai ter uma região posterior que pode ser geralmente afilada, quer dizer, enrolada ventralmente, né? Parecido com o que a gente viu lá no Ascaris lumbricoides, né? A região posterior do macho, nesse caso, ela é enrolada também, e então vai existir um leve, né, dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea. Vai ter também ali a microfilária, que são oriundas aí da postura da fêmea grávida. Então imagina que a fêmea tá lá, a fêmea e o macho está lá no hospedeiro definitivo, o hospedeiro vertebrado, e após ali, né, ela fazer essa postura, ela vai liberar essas microfilárias que vão se movimentar ali na corrente sanguínea. Então, eles são encontrados, né, vocês vão ver quando eu vou falar dos exames, eles são encontrados no sangue. E é essa microfilária que vai ser infectante para o vetor. Se o mosquito vier fazer a alimentação, fizer um repasso sanguíneo em uma pessoa que tenha microfilária no sangue, ele vai passar a ser um vetor dessa doença. E também vão existir algumas larvas, né? Tipo, no inseto vetor, a larva L1, L2 e a L3. A L1 é a primeira ali, originada depois da transformação da microfilária, né? Então o vetor ingeriu o sangue com a microfilária, essa microfilária se transforma nessa larva L1, depois se transforma na L2 e se transforma na L3, que vai ser infectante e que vai estar lá na região anterior do inseto, do vetor, para que, na hora que ele for fazer esse repasse sanguíneo, essa larva consiga passar do hospedeiro invertebrado para o hospedeiro vertebrado. Então, no caso, essa larva L3, que seria a larva infectante para o hospedeiro vertebrado. Com relação à biologia desse parasita, então os adultos vão permanecer ali nos vasos e nos gânglios linfáticos, e aqui mostrando um desenho representando o sistema linfático. Então ele vai ficar, por exemplo, muitas vezes nos gânglios linfáticos, né? Os gânglios seriam essas aglomerações aqui de tecido linfático, essas bolinhas. Eles vão ficar muitas vezes nessa região aqui, ó, região da virilha, por exemplo, e é por isso, né, a região pélvica, e é por isso que ela atinge muitas vezes a região das pernas e do escroto também. Né? Além de talvez vocês terem visto imagens das pernas gigantes, né, pode acontecer também esse acúmulo de líquido ali na região do escroto, né, também ficam com essa estrutura gigante. Né? Além disso, na região das mamas e nos braços também, né, em virtude dessa grande quantidade de linfonodos que existem aqui, ó, próximo da axila, também é um local onde esses adultos costumam permanecer. Né? E quando eles ficam ali nesses vasos e gânglios linfáticos, eles, em virtude da sua ação, por exemplo, de obstrução, também da sua ação relacionada com a irritação que ele vai causando ali, né, uma ação mecânica, ele vai gerando, né, problemas para essas regiões. Vai também fazendo o quê? Né? O próprio corpo tenta se defender, então as células de defesa vão para esse local ali, tentando combater esse parasita, né? Isso vai causando os diversos problemas que podem ser ocasionados. E existe, ainda falando da biologia, né, uma certa característica com relação à periodicidade das microfilárias. É mais fácil você encontrar as microfilárias no sangue periférico durante a noite, né? Porque isso coincide com horários de hematofagismo do vetor. Então, o vetor ele costuma estar mais ativo, o mosquito, esse Culex quinquefaciatus, ele costuma estar mais ativo durante a noite. Então, as microfilárias geralmente vão ser encontradas mais no sangue periférico também à noite. Né? E isso é algo que é observado também, essa periodicidade da microfilária relacionada com a periodicidade do vetor, é também vista em outras espécies que vão causar a filariose.
E aí, dando o exemplo aí do Culex quinquefaciatus, né, que é um presente aqui no Brasil, né, presente nas Américas. Então, aí mostrando também uma característica da biologia desse parasita. Falando agora do ciclo biológico, ele é um parasita que vai ser heteroxênico, então ele tem um hospedeiro invertebrado e ele tem um hospedeiro vertebrado, o invertebrado, no caso, o mosquito aí do gênero Culex, por exemplo, e o vertebrado, o ser humano. A fêmea do mosquito, quando ela vai se alimentar do sangue do ser humano, ela vai ingerir, né, aqui ela vai ingerir as microfilárias. Então a fêmea vai fazer esse repasse sanguíneo numa pessoa contaminada, ela vai ingerir microfilária, essa microfilária vai cair lá no estômago do intestino e vai começar as suas transformações e migrações. Então, quando ele ingere o sangue com microfilária, ela atravessa a parede do estômago, cai na cavidade geral ali, vai para a região do tórax, se aloja ali e se transforma. Se transforma em L1, depois se transforma em L2, né, isso seria essa primeira parte. Depois ela cresce, né, e se transforma na larva L3, que seria a larva infectante. É isso acontecendo dentro do mosquito, dentro do hospedeiro invertebrado. Então, essa larva L3 vai migrar para a região da cabeça e da probóscide do mosquito e vai ficar lá. A hora que o mosquito for fazer um novo repasse sanguíneo, for se alimentar de sangue novamente de uma pessoa, as larvas L3, que estavam na região ali anterior do mosquito, né, na probóscide e na cabeça dele, elas vão penetrar ali na pele do hospedeiro, né, vão penetrar para a circulação, né, vão passar para a circulação. Elas não vão ser inoculadas ali. Elas vão seguir ali essa solução de continuidade da pele do hospedeiro. Então, vamos fazer essa entrada. Então, essa larva L3 vai entrar no hospedeiro vertebrado agora. No hospedeiro vertebrado, elas vão migrar ali para os vasos linfáticos, por exemplo, os vasos linfáticos da região da pelve, e lá nesses locais elas vão se tornar adultas, tornar os adultos nos vasos linfáticos, e esses adultos vão começar a produzir as filárias, né, as microfilárias, que vão ser liberadas ali na circulação sanguínea e vão ficar na circulação sanguínea para posteriormente serem novamente ingeridas por um outro vetor, né? Esse seria o ciclo biológico desse parasita. Então, a transmissão vai ser unicamente pela picada do inseto vetor. Aqui seria um exemplo, o Culex quinquefaciatus, seria um exemplo de vetor de hospedeiro invertebrado que vai ser responsável por fazer essa infecção. Né? E uma das coisas relacionadas com a biologia desse vetor e da transmissão é que acredita-se que o calor corporal do hospedeiro vertebrado é uma das coisas que estimula a larva a sair da probóscide para entrar no hospedeiro, né? Porque, como eu disse, ela não é inoculada, né? Então, ela utiliza desse estímulo para ela saber que houve esse contato e ela passa, no caso da probóscide, para a pele, para a corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado. E o ciclo dura cerca de 20 dias ali dentro do inseto vetor, e lá dentro ele tem longevidade. Quando ele chega naquela L3, ele vai ter longevidade de cerca de um mês. As manifestações clínicas, né? Então, vão existir diversos tipos de manifestações clínicas em virtude da presença desse parasita lá no sistema linfático, ou então pela resposta imune inflamatória. Então, tanto a presença realmente dele quanto a ação do nosso corpo gera manifestações clínicas diferentes. Pode ser que seja uma doença assintomática, ou então subclínica, né? Quando o indivíduo tem microfilária no sangue, mas não tem sintomas, mas em muitos casos, mesmo ele não tendo sintomas, pode ser que ele tenha danos nos vasos linfáticos, né, ou então no sistema renal. Então, se a pessoa está assintomática, não necessariamente ela não vai ter nenhum dano, né, porque esse parasita pode estar lá causando danos realmente no sistema linfático. Quando tem as manifestações agudas, né, aí já seria casos mais sintomáticos, pode levar à infecção dos vasos linfáticos, né?
gânglios, né, os gânglios que seriam essas regiões que têm essa aglomeração de tecido relacionado com essa parte do sistema linfático, né? Por exemplo, vocês já devem ter notado algumas vezes no pescoço, assim, alguns locais que tem esses gânglios, né? Talvez depois de uma gripe, né, viu que tinha um local mais inchado, né? Isso seria um local onde tem esse gânglio. E nessas manifestações agudas aí, pode causar inflamação desses gânglios a presença desse parasita, né? Além de febres e mal-estar. Já a manifestação crônica, né, que seria ali uma pessoa que está parasitada há muito tempo por essa doença, pode causar um acúmulo de linfa, um acúmulo de líquido na membrana ali que reveste os testículos, né? E é isso que vai fazer esse aumento que a gente vê, ó, que o aumento na perna, a gente vê nessa imagem, é em virtude desse acúmulo, por exemplo, aí desses líquidos, né? O que é chamado aí dessa elefantíase, geralmente nos membros inferiores e na região escrotal. Pode causar também, né, na manifestação crônica, você ter a presença ali de gordura na urina, né, porque acaba afetando também, em alguns casos, o sistema renal, né, causando esses problemas. Então, a patogenia vai ser causada por ação mecânica, né, quando o verme adulto está no vaso linfático, né, provocando ali, por exemplo, uma estase linfática, então uma estagnação da linfa, né, ela não vai conseguir se mover corretamente, e isso leva a uma dilatação dos vasos linfáticos, e também por derramamento linfático, né, o que seria isso? Imagina que o líquido, né, que vai ter ali nos vasos linfáticos, ele vai acabar saindo desse vaso, né? Então, em virtude da pressão que vai existir ali, das mudanças que vão ser causadas pela presença desse verme, ele vai ir para o líquido, volta a fazer parte do líquido intersticial, né, no meio das células ali. Então, isso seria um exemplo da ação mecânica, da patogenia causada pela ação mecânica desse parasita. E a ação irritativa seria também pela presença dos vermes adultos dentro dos vasos linfáticos, mas também a questão dos produtos metabólicos dele, né, ou então a desintegração depois que ele morre. Isso leva a alguns fenômenos inflamatórios, né, até a resposta do sistema imune ao metabolismo desse parasita também pode causar esses fenômenos inflamatórios. E também pode existir alguns fenômenos imunológicos, né? Essa questão aqui da eosinofilia pulmonar tropical, né? Lembra que eosinófilo é um tipo de célula de glóbulo branco, né? Então, seria esse acúmulo desses eosinófilos em certas regiões. Então, esses fenômenos imunológicos podem estar relacionados com isso, né? Esse paciente ter esse acúmulo aí em virtude de uma resposta, né, de uma hiperresposta aos antígenos filariais. E isso pode causar o aparecimento de abscessos eosinofílicos. Né? O que seriam esses abscessos eosinofílicos? Imagina que em uma certa região acontece um acúmulo desses eosinófilos, dessas células, né, que são tipos de células de glóbulos brancos, e esse acúmulo vai causar, tipo, como se fosse um nódulo naquela região, né? Um nódulo que vai ter uma grande quantidade então, dessas células, pode ter a formação de pus também, né? E além disso, nesse caso, também tendo a presença de microfilárias. E isso acontecendo no pulmão, né? Imagine, então, um abscesso com esse acúmulo de microfilárias no pulmão, né? Então, isso pode levar a uma fibrose dos tecidos do pulmão ali, né? Perder uma parte daquele tecido pulmonar. Isso seria um fenômeno imunológico que pode acontecer. E a elefantíase, que é até um nome comum da gente ouvir falar dessa doença, né, vai ser causada aí em virtude da inflamação que vai acontecer, né, uma fibrose também nos órgãos atingidos, né, uma fibrose ali de tecidos relacionados com os vasos linfáticos, a hipertrofia dos tecidos conjuntivos que vai acontecer, a dilatação dos vasos, o acúmulo de líquidos linfáticos, isso leva a esse membro, né, que fica inchado dessa forma, que tem, né, essa característica em virtude desses problemas que são gerados. O diagnóstico, então, geralmente tem que ser um diagnóstico laboratorial, não é um diagnóstico clínico, não é tão fácil de ser feito, principalmente nas manifestações agudas. Nas manifestações crônicas já é mais fácil, principalmente se ele já tinha membros com a elefantíase, né? Mas
geralmente é necessário sempre o diagnóstico laboratorial, como, por exemplo, a pesquisa de microfilárias no sangue periférico, na urina, ou então no líquido da hidrocele. Também a pesquisa por antígenos circulantes e a pesquisa de DNA por meio de PCR, ou a pesquisa de vermes adultos, também lá no sistema linfático, e a tentativa ali também do diagnóstico da infecção no vetor, né? Se a pessoa mora no local que tem esses vetores, né, algo a se fazer, né, para tentar comprovar a possibilidade da pessoa estar com isso, seria também esse diagnóstico da infecção no vetor. Com relação à epidemiologia, né, então ela vai ser endêmica em muitas regiões aí quentes e úmidas, na África e na Ásia também, mas com alguns focos na América tropical. E, mais uma vez, as questões socioeconômicas vão favorecer muito a proliferação do mosquito transmissor, né, do vetor aí, já que esse parasita depende desse vetor para que ele consiga ser disseminado. No Brasil, aí, a filariose linfática ela está restrita somente a algumas regiões, a alguns municípios, ela é endêmica em algumas regiões como Recife, Jaboatão, Olinda. Então já é uma doença que teve, né, um combate aí que conseguiu ser reduzida. E uma das coisas é que a filariose, uma das coisas relacionadas com a epidemiologia, é que ela não é uma doença de notificação compulsória em nível nacional. Então, também é até difícil você conseguir dados relacionados com todos os estados ali do país. Né? E existe, né, da Organização Mundial da Saúde, um programa mundial aí global para tentar eliminar essa filariose linfática, né, que é um programa ali que, que tenta, né, parar essa infecção, tenta aliviar o sofrimento das populações atingidas, né, e alguns países, eles têm, né, eles fazem parte desse programa. O Brasil era um dos países que fazia parte desses programas, né, um dos países ali que é endêmico para essa filariose. Além deles, outros países também aqui que são endêmicos, já estão marcados em azul ali, e que esse programa também se aplicaria. Né? Então, existe essa tentativa para eliminar essa parasitose. E aqui mostrando também um dado aí de 2013 e 2014, de Recife, né, mostrando a questão ali da taxa de positividade para esse parasita, e a gente consegue ver que lá, de 2003 para 2014, né, houve uma redução significativa da taxa de positividade. Então, mostrando aí que o tratamento, por exemplo, em massa que foi feito utilizando esse medicamento, ó, que é representado por essas barras aqui, né, esse aumento no tratamento foi algo que provavelmente auxiliou na redução, né, desse teste positivo aí da taxa de microfilarêmicos, né, por ano nessa região do Recife. Então, é mostrando já que é possível você fazer um combate e uma redução da presença desse agente etiológico na população. Com relação à profilaxia, então, como ele depende de um vetor, então uma das principais medidas a serem tomadas para você evitar, no caso esse agente etiológico, evitar essa doença, seria evitar esse contato do humano com o vetor. Então, tentar fazer um combate a esse inseto vetor, tentar reduzir as suas populações, evitar com que ele tenha condições ambientais para que ele consiga aumentar as suas quantidades. Né? Hoje em dia, existe também muitas ideias voltadas para combater esses vetores, né, mosquitos assim, com a esterilização deles ali, né, por meio da liberação de outros mosquitos estéreis. Então, o combate ao vetor seria uma das principais formas. Além disso, tratar as pessoas parasitadas, né, que foi o que a gente viu acontecendo no gráfico anterior, né, o tratamento ali mostrando uma redução de taxa de microfilárias na população ali, e também melhorias sanitárias, né, já que também é uma doença aí, o vetor vai depender de condições, certas condições que com a melhoria sanitária você poderia evitar essas condições. Bom, então, nossa aula de hoje foi isso, né, sobre a filariose, que vai causar essa elefantíase. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagem na sala de interação e bons estudos.